Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, eu venho à tribuna nessa tarde, senhor presidente, segunda-feira, para falar um pouco sobre a economia do país. Mais uma vez, lembrar aqui da grave crise econômica que nós vivemos. Atrelado à econômica tem a crise política e que, nesse momento, as duas são irmãs siamesas, elas não tem como separá-las nesse momento. Ou só depois de um grande processo poderemos fazer isso. O governo, nesse final de semana, senhoras senadoras e senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado e também da TV Senado, anunciou que vai mandar para o Congresso Nacional um orçamento já com déficit, um orçamento com déficit ao redor de 30 bilhões de reais que a imprensa está colocando. Nós ainda não temos a peça orçamentária, portanto, não sabemos exatamente aquilo que vem. Mas temos duas formas de olhar esse orçamento que para cá virá. Uma com muita preocupação, com lamento, e a outra forma podemos olhar como uma esperança. Eu, muitas vezes, assumi essa tribuna durante esse ano para dizer, assim como outros colegas aqui fizeram, o senador Cristóvão está aqui, fez isso por várias vezes, de reclamar do governo da falta de transparência, de falta de verdade, de falta de dar um rumo àquilo que vem acontecendo no país e admitir aquilo que vem acontecendo no país. Eu, quando comemoro nesse momento, comemoro justamente esse ponto, esse avanço do governo reconhecer que ele não tem mais o que fazer. O governo reconhece, a partir desse orçamento que virá para cá, de 2016, de que o país está quebrado. E país quebrado, ou empresa quebrado, cidadão quebrado, deve agir como quebrado. Não pode uma empresa, um cidadão ou um país, um Estado, que tem dificuldades nas suas contas, se comportar como se nada estivesse acontecendo. Então, o governo, muito claramente, transparentemente ou obrigadamente, ele vem e coloca que 2016 o orçamento será deficitário em 30 bilhões de reais. Muito bem. Eu acho que esse é o ponto de partida, vou repetir, que esse é o ponto de partida para uma reorganização das contas públicas brasileiras. Até há poucos dias atrás, o governo mascarava esses dados, dizia que ia pagar isso, que ia pagar aquilo, Minha Casa Minha Vida, construção de rodovias, emendas parlamentares, obras nos municípios, mas a partir de agora fica bem claro que isso não será possível. Quando eu digo que quem se declara quebrado, em recuperação judicial, falido, tem que agir como alguém que está fazendo uma recuperação judicial, tem que se recuperar com alguém que diga assim, eu fali, eu quebrei. E a partir daí, reorganizar as suas contas, achar uma fórmula, uma metodologia de ir acertando as suas contas com o passado, para poder chegar e olhar com clareza para o futuro. Então, eu digo, senhoras e senhores senadores, de que esse é um momento especial para o Brasil. Como disse, de lamentos e de comemorações. Lamento, mais uma vez, é porque nós, infelizmente, vamos perder o grau de investimento. E isso trará muitas consequências e consequências desastrosas para a economia brasileira. Outros milhares de empregados, de trabalhadores, perderão seus empregos, porque as empresas e os governos terão dificuldades em enrolar, em levar as suas contas adiante. Mas nós temos, como disse antes, temos que comemorar porque chegamos, então, ao ponto de reinício, senador Cristóvão, de reinício das nossas atividades econômicas. E eu diria, senhoras e senhores senadores... Com a presidente Dilma no governo, isso tudo dá certo, você acha? Desculpe, não entendi. Com a presidente Dilma
na liderança desse processo de rearrumação de contas? É esse o ponto de vista de Vossa Excelência? Me desculpe. Não, senador Luiz, eu estou dizendo que nós, nesse momento, precisamos colocar as contas no chão. Nós, o Brasil, nós, o Congresso, eu estou aqui a lamentar uma decisão e a comemorar outra. Comemorar quando o déficit de 30 bilhões de reais no orçamento será um ponto de partida novo para a economia brasileira e para a política brasileira. Se será com a presidente Dilma ou não, as coisas e o futuro vai dizer. E o futuro dirá isso. Mas o importante é que nós, como Congresso Nacional, que vamos avaliar o novo orçamento da União, teremos a oportunidade e a obrigação de fazer as contas públicas do Brasil de 2016 caber dentro desse orçamento. Esse é o ponto e a responsabilidade que o Senado e a Câmara terão daqui para frente, de ajustar o orçamento àquilo que o Brasil poderá arrecadar, poderá faturar, poderá ter de recursos em caixa. Então, eu gostaria de dizer que é um momento muito difícil, passaremos por privações, passaremos por grandes dificuldades, mas nesse momento, quando vamos discutir esse novo orçamento, nós teremos a responsabilidade, como disse, de fazer caber o orçamento dentro daquilo que o país vai arrecadar. Eu ouço o senador Cristóvão Buarque. Senador Blairo, com a sua experiência, com a sua credibilidade e o seu patriotismo, o senhor traz um tema fundamental. O Brasil, há muito tempo, não tem um mapa de um voo de águia para o futuro. E agora não tem nem mesmo um mapa de um voo de galinha, de um lugar para o outro. Quebramos. E eu acho que, no sentido, o senhor tem razão. A percepção de que o país quebrou muda a tradição de mentirmos com a inflação, em que se quebra e não quebra, as pedaladas, as manipulações. Nós estamos quebrados e é preciso fazer alguma coisa. Essa alguma coisa, a meu ver, em primeiro lugar, eu espero que o orçamento proposto diga quais as razões da quebra. Tem que dizer quais as razões. Por quê? Não estava assim 5 anos atrás, 3 anos atrás. Quem é que provocou isso? Segundo, quais as consequências disso? As consequências são muito graves. Vai-se ter, se fosse uma empresa, teria que demitir, baixar salário, substituir os diretores, teria que fazer tudo isso. Eu temo que, sendo um país, em vez disso, a gente volte à inflação, que é uma maneira de mentir. Não se pode baixar salário, então a gente continua pagando 100, mas só vale 90. É a mesma coisa. Então, nós temos que buscar um caminho para equilibrar as contas. E aí eu estou de acordo com o seu chamamento para o papel do Senado. O problema é o que a gente pode fazer, do ponto de vista legal, diante das regras, regulamentos, Constituição, e segundo, politicamente, não deixar que o governo venha dizer que fomos nós que cortamos certos programas, porque isso pode acontecer. Não cortaram programas, a gente vai ter que cortar. Nossa responsabilidade pode ser essa, mas tem que saber como politicamente fica claro que nós estamos tentando corrigir os erros cometidos pelo governo. Agora, que precisamos aproveitar o momento desse choque de consciência de que o dinheiro que vamos arrecadar não chega para pagar nem os gastos correntes, nem se fala como antigamente que dava para pagar os gastos correntes e não pagava os juros. Agora, nem os gastos correntes. Nós vamos precisar pegar dinheiro emprestado para pagar os gastos e ainda para pagar e cobrir a dívida. Nós vamos ter que trazer uma solução. Nós temos que trazer a nossa responsabilidade. Agora, como fazer isso dentro das leis que aí estão, que dão tão pouco poder ao Congresso, e, ao mesmo tempo, como fazer isso politicamente para não sermos nós que vamos resolvermos o problema que o Brasil enfrenta e o governo dizer que nós é que estamos sacrificando aqueles que vão ter que perder para que a economia se ajuste e o país não fique quebrado como está hoje.